Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita Seina Damasquinos, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. O Evangelho de hoje trata de cura física, já que lemos dois cegos e um mudo foram curados, mas sobretudo de cura espiritual. A cura das enfermidades é um tema recorrente nos evangelhos. Cristo curou muitas pessoas, muitas almas desesperadas que o procuraram, mas essas curas têm um ponto em comum e muito importante. A questão não é que essas pessoas fossem simplesmente curadas de suas doenças, de suas enfermidades, mas que elas fossem conduzidas a crer em Cristo. Porque vejam, Cristo não veio somente para fazer milagres. Os milagres são um sinal de sua presença divina. Mas essas curas apontam para a possibilidade de união com Ele. Este é o motivo dele operar essas curas. E não simplesmente a maravilha pela maravilha, o milagre pelo milagre. Mesmo porque o próprio demônio pode realizar maravilhas. Mas só Cristo pode curar o homem em toda a sua dimensão psicossomática, corpo e alma. Só Cristo pode elevar a natureza humana. Então, o milagre não se esgota em si mesmo, pois Cristo não é um simples milagreiro. Ele é Deus. Então, milagre e verdade não podem ser separados. É claro que essas curas revelam o poder de Cristo sobre a criação material, apresentam a sua divindade. Mas como nós podemos observar pelo mundo ao nosso redor, nem sempre a divindade de Cristo é expressada através da cura das enfermidades físicas. Nem todos se curam de suas enfermidades físicas. Isso é uma realidade, pura e simples. Mas em contrapartida, todos os que desejam, lutam e sangram, são curados de suas enfermidades espirituais. E esse é o objetivo principal de Cristo. É o plano dele para todos nós. Não é simplesmente um bem-estar físico, psicológico, buscado através de uma fé social. É a cura da alma do homem. Por isso que, apesar das curas que foram e são operadas por Cristo até hoje, nós iremos lidar com a enfermidade até o fim de nossas vidas. Mas, paradoxalmente, tanto a cura quanto o milagre, quanto a própria enfermidade em si, nos conduzem em uma mesma direção. Ambas, cura e enfermidade, são uma oportunidade de buscar o arrependimento. São uma oportunidade de buscar a Cristo. Então, se nós focarmos somente nas enfermidades físicas do Evangelho de hoje, nós acabamos perdendo parte do significado profundo dessa passagem. Porque a postura daqueles enfermos, tanto quanto a postura dos próprios judeus, tem pouco a ver com a enfermidade física em si. Os santos da igreja costumam nos alertar para o perigo não da cegueira física, mas o perigo da cegueira espiritual. A cegueira do nous, do olho da alma, como dizia São João Damasceno. É dessa cegueira que todos nós sofremos, independente de nossos olhos físicos enxergarem ou não. Do mesmo modo, sendo todos nós cegos, nos tornamos mudos para a verdade. Nós não podemos comunicá-la. Então é emblemático que muitas vezes Cristo chamasse as pessoas a abrir os seus olhos e ouvidos para ver e ouvir a verdade. Esses milagres de hoje apontam para a verdade da fé, que devemos ver e confessar, mas acima de tudo buscar união com ela, porque essa verdade é o próprio Cristo. Mas essa união é obtida mediante cura.
Somente aqueles que têm o olho da alma saudável podem conhecer a Deus. Então, o que devemos fazer para que voltemos a enxergar? Primeiro, precisamos nos arrepender. Essa é a base de tudo, é o início. Mas existe um apontamento prático que faz toda a diferença em se nós usaremos esse arrependimento como um combustível para a nossa vida espiritual, ou nós nos afundaremos em algum tipo de remorso mórbido, porque existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Um grande ancião moderno da nossa igreja, ancião Efraim do Arizona, dizia que os homens em nossos tempos serão salvos por recitar uma incessante oração, uma simples oração: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. A oração do coração, a oração de Jesus, que nós fazemos em nossos combusquines. Percebam que é basicamente o que aqueles cegos fizeram. Filho de Davi, tem piedade de nós. Vejam, a cura espiritual que é dada a quem pede, vem ao homem quando todas as suas energias são depositadas nesse grito de misericórdia. Aquelas pessoas foram curadas pela sua fé. Cristo lhes pergunta: credes que eu posso fazer isso? Eles respondem positivamente. E Cristo lhes responde: seja-vos feito segundo vossa fé. E a fé de um ortodoxo é expressada através de sua vida de oração. Meus irmãos e irmãs, é importante que aprendamos a rezar, que aprendamos com nossos pais na fé, sem ensinamentos externos, longe de professores que não compartilham da mesma fé. É importante que dediquemos parte do nosso dia à memória incessante de Cristo. São Gregório Palamas dizia que a queda do homem foi uma queda de sua memória. Ele dizia que a essência do pecado ancestral está no abandono da lembrança de Deus. E esse abandono da lembrança de Deus tem como principal primogênito a cegueira espiritual. Portanto, nós devemos fazer o caminho de volta para o Éden. Devemos entregar a nossa mente de volta a Deus. Não esperemos viver a eternidade com Ele se nós não entregarmos nossa mente para Ele agora. Não esperemos reconhecê-lo se estamos cegos espiritualmente. São Nicolau Cavacilas diz que durante a segunda vinda de Cristo, Ele aparecerá em sua glória, mas Ele será visto apenas por aqueles que tiveram cuidado de obter olhos saudáveis nesta vida. Por olhos saudáveis aqui, Ele quer dizer nus, o olho da alma, o olho espiritual. E o que abre os olhos espirituais do homem, o que o tira desse estado de cegueira e vincula o seu coração a Deus, tirando toda a sujeira do olho de sua alma, do nus, é a luta cética. Jejum, confissão, os sacramentos, as orações. Mas essa luta ascética encontra a sua coroa prática, a sua joia prática na oração do coração, na oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. A oração de misericórdia recitada por aqueles cegos. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Parece estranho dar uma importância tão grande para essa pequena frase, mas ela contém uma confissão de fé completa. Não são repetições vãs. Nós afirmamos a divindade de Cristo e a nossa necessidade de socorro e de misericórdia. E quando nós aprendemos a rezar, porque nós precisamos aprender. Não se aprende a rezar por revelação. Quando nós aprendemos e progredimos com calma, prestando atenção em cada palavra,
transformando este objeto, o Combusquine, em algo mais próximo de nós do que os nossos celulares. Quando nós fazemos isso, sem deixar o pensamento voar, pouco a pouco o coração de pedra se torna carne e os olhos voltam a enxergar. Meus irmãos, não há escapatória. Não há escapatória. Sobretudo nos dias de hoje. Ou entregamos nossa mente a Deus, ou entregamos ao demônio. Ou teremos nossos olhos da alma abertos, ou terminaremos cegos como os judeus. Precisamos cessar a escravidão dos pensamentos em que estamos submetidos. E para isso, nós devemos nos acostumar a ter o nome de Jesus em nossos lábios, até que ele se torne incessante. E pouco a pouco, ele se torne tão incessante quanto a batida de nossos corações. Porque o mundo, meus irmãos, confia nas suas tecnologias, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, no calendário civil, nós comemoramos o Dia dos Pais. Os parabéns a todos os pais. Ao final da Divina Liturgia, nosso metropolita, Saina Damasquinos, dará uma bênção a todos os pais presentes.